Muito obrigado, meu caro presidente Eliseu Lima. Queria agradecer o convite, porque nós precisaríamos cada vez mais da sociedade civil organizada na condução do país, e vocês representam muito isso. E eu queria aproveitar e agradecer, porque eu sei que está aqui presente, a Sol Martins, que me deu esta honraria especial, Paul Harris, né? Por umas presenças que eu tive. Também agradeço muito o convite quando ela presidia o Rotary Paraíso, onde eu morava, e sei que aqui também temos amigos aqui de Ribeirão Preto, onde também tive a honra de estar lá com eles, falando também deste tema que nos traz, que é o agronegócio. Doutor Zacarias, que me ligou, me convidou, muito obrigado. E o tema que nos une é um tema do agronegócio. Esse assunto do agronegócio foi bem colocado aqui pelo protocolo do Henry. Eu nasci em Santos, eu não conhecia nada, não sabia nada do que era um pé de café, coisa nenhuma, vivi lá até 22 anos. E essa coisa do destino é muito interessante, porque eu era estagiário numa agência de propaganda em São Paulo, e surgiu um trabalho para fazer para uma empresa, isso em 1976, a Jato, lá de Pompeia, um trabalho sobre pulverizadores e máquinas agrícolas. O pessoal da agência não quis fazer, porque eles estavam muito mais interessados em fazer um trabalho voltado a sorvetes, produtos de consumo, do que máquinas agrícolas naquele tempo. E passaram para o estagiário, que era eu. Me deram a missão de fazer um trabalho para a Jato. Eu nunca tinha visto nada da agricultura, e fui até Pompeia, e lá recebi uma aula maravilhosa de pessoas espetaculares. E quando vocês colocam aí na pílula rotariana a importância da amizade, eu posso dizer a vocês que o capital afetivo é o maior patrimônio de um ser humano. E ali eu fui iniciado nesse mundo da agropecuária, não existia ainda a palavra agronegócio, e entendi rapidamente que a agropecuária era uma Olimpíada, igual a uma Olimpíada, em que os agricultores tinham que bater métricas, tinham que bater metas, eles tinham que ser melhores a cada ano. Portanto, você não podia ser igual ao ano anterior, você tinha que ser melhor. E, para isso, havia a necessidade da utilização da tecnologia, da inovação e de uma coisa muito rica, que se conecta com o meu último livro, de um outro campo, que é o campo do desenvolvimento humano, o incômodo, porque a agricultura não é perfeita. E onde não existe a perfeição, muita gente se assusta. Mas é exatamente na descoberta do imperfeito que nós evoluímos muito na vida, porque nós vamos aprender a aperfeiçoar as imperfeições. Então, eu comecei a ver na minha juventude, aí o destino me levou a trabalhar lá Jato, que eles queriam uma pessoa lá, me contrataram, eu tinha 23 anos de idade, e comecei a vida nesse mundo do agro, ao lado de seres humanos maravilhosos. E se alguém aqui conhece a região, sem dúvida, a família Nishimura, Pompeia, aquela região de Marília, que deixou um legado simplesmente fantástico hoje. É o principal local de aprendizado de agricultura de precisão do Brasil. A Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, onde aquele homem, aquele velho japonês, com quem eu convivi, ele faleceu há uns 5 anos atrás, com 100 anos de idade, ele dizia: Nishimura tem que deixar aqui uma escola mais importante do que tecnologia, uma escola para formar gente de caráter. Então, a vida me permitiu um convívio dos meus 23 anos até os 30, simplesmente numa casa extraordinária e maravilhosa de mecanização para a agropecuária. E ali, naquele tempo, nós, no Brasil, éramos importadores de tudo. Nós importávamos tudo. O Brasil era importador de tudo, com exceção de açúcar, com exceção do café, com exceção do cacau, da borracha. O resto, o Brasil era importador. Importávamos a comida que comíamos.
as frutas. Portanto, o Brasil era um país pequeno do ponto de vista da sua agropecuária e um país onde se acreditava que nada poderia ser feito, porque nós somos um país de terras fracas, ao contrário dos solos férteis dos países de clima temperado. Os nossos solos brasileiros, com raríssimas exceções, são fracos e inapropriados para uma agricultura de qualidade. Assim era. E aí começa o mundo da transformação, porque perante uma imperfeição, nós ativamos a capacidade criadora dos seres humanos. E vocês mencionaram aí, o Henry mencionou a comenda Alisson Paulinelli. Este homem foi o responsável pelo desenvolvimento, a partir de 1974, da Embrapa, a empresa brasileira da pesquisa agropecuária. E ele mandou cerca de 1.500 brasileiros estudarem mundo afora como era a tecnologia da agropecuária no planeta todo. E foi graças a isso, a um processo de educação, que brasileiros foram estudar, voltaram para o Brasil e aqui fizeram a coisa mais genial do mundo: aperfeiçoamento das condições brasileiras para a produção de alimentos. Então, de 1977, 78, um Brasil importador, uma produção no Brasil que não passava de 25, 30 milhões de toneladas de grãos, arroz, feijão, mas muito pouco. Hoje o Brasil é um dos 5 maiores produtores agropecuários do planeta Terra. Então, nós saímos de 25, 27 milhões de toneladas de grãos para a safra atual, que deverá fechar em torno de 258 milhões de toneladas de grãos. Para vocês terem uma ideia da dimensão que isso significa, o maior produtor do planeta Terra é a China, com 650 milhões de toneladas de grãos. E eles ainda precisam importar para abastecer a sua população. Segundo maior produtor de grãos do mundo é os Estados Unidos, com 505 milhões de toneladas de grãos. O terceiro é a Índia, com 290 milhões de toneladas de grãos e ainda precisa importar. O quarto é o Brasil, devemos fechar essa safra com 258, e era para ser 270. E aí surgem os grandes desafios do mundo da agropecuária. Fatores incontroláveis. Tivemos seca, estamos tendo geada, e a safra que era para ser de 272 milhões de toneladas de grãos será de 258. Portanto, o que isso nos revela com relação ao agronegócio? Crescemos, aprendemos a produzir em terras fracas. Hoje, nós somos um dos 5 maiores produtores agropecuários do mundo. O nosso faturamento de vendas internacionais dos produtos feitos no Brasil atingirão, em 2021, um número de 120 bilhões de dólares. Portanto, a economia brasileira, que tem sofrido, e tivemos uma década perdida da economia, de 2010 a 2020, essa economia só se salvou graças ao movimento do agronegócio. Porque a agropecuária, nos últimos 10 anos, cresceu 32,5%, e o PIB do país apenas 2,7%. Então, isto revela a importância gigantesca que foi algo que iniciou lá nos anos 70, sob o comando de Alisson Paulinelli, que hoje é candidato ao Nobel da Paz, a um movimento com mais de 130 assinaturas internacionais. Então, o nosso ex-ministro, Alisson Paulinelli, é um concorrente hoje ao Nobel da Paz 2021, pela obra que ele comandou, que ele realizou, permitindo que um país onde nada se produzia praticamente se transformasse em um país de fundamental importância para a segurança alimentar do planeta. E o que a gente vê neste momento da pandemia, neste momento de crise, que se nós tivéssemos mais para vender ao mundo, nós poderíamos vender mais ao mundo. Então, nós passamos a ter um momento em que
A visão estratégica que temos agora é: o Brasil tem que dobrar o agro de tamanho até 2030, 2031. Podemos, sim. Precisamos, sim. E como que vamos fazer isso? Simplesmente, eu diria, liberando cada vez mais o empreendedorismo e outro aspecto que tem afinidade com os fundamentos rotarianos, a cooperação. As cooperativas no Brasil têm crescido a 2 dígitos nos últimos 3, 4 anos, mesmo numa situação econômica onde a indústria brasileira, o comércio e os serviços, não tem progredido dessa mesma forma. O que a gente assiste? No cooperativismo, que representa 54,5% de tudo que é produzido no Brasil, ali a gente vê exatamente um fundamento espetacular, que é não deixar gente para trás. Eu preciso fazer com que todos os cooperados de uma cooperativa progridam. Isso significa que as cooperativas se transformaram em casas de educação. Educação e de incomodar, no bom sentido da palavra, as pessoas a progredirem. Por quê? A agropecuária e a agroindústria é uma Olimpíada. O número que nós realizamos de produtividade no ano passado, ele não pode ser repetido. Ele tem que ser melhorado. E isto vale para uma visão ainda de 20 anos atrás. Hoje, com a digitalização, com os sensores, com a tecnologia, as máquinas não são mais as mesmas máquinas agrícolas, as máquinas se transformaram em robôs, os insumos passaram a ser inteligentes. Então, não é mais o número do resultado da minha safra tem que ser melhor do que o ano passado. É muito mais do que isso. A operação que eu estou fazendo agora, neste instante, plantando ou fertilizando, ou aplicando defensivos, ou colhendo, esta operação tem que ser melhor do que era há 1 segundo atrás, porque os sensores hoje me revelam, como numa cirurgia robótica, como numa cirurgia a partir do mundo digital, como a medicina extraordinariamente cresceu, hoje nós podemos utilizar os mesmos fundamentos da digitalização, da robotização, e eu passo a saber, através de algoritmos, o que está acontecendo numa propriedade agrícola exatamente neste instante, e não tem mais também no mundo da boiada, administração da boiada. Passa a ser administração animal a animal, planta a planta, fruta a fruta. Então, nós entramos num mundo extraordinariamente avançado de ciência, de tecnologia e de inovação. Então, o Brasil é o gigante planetário de suco de laranja. O mundo bebe suco de laranja brasileiro. Nós respondemos por 68% da produção do suco de laranja do mundo. Respondemos por praticamente 77% das exportações do suco de laranja do planeta. Na soja, somos hoje o primeiro do mundo, 37% da soja mundial. Naquela época antiga, soja não passava de comida de hippie nos anos 70. Se transformou na grande riqueza proteica vegetal do mundo, e o Brasil representa 56% das exportações dessa oleaginosa. Café, 35,9% da produção mundial e 29,8% das exportações planetárias. Laranja, para termos suco de laranja, somos 36% produtores, maiores produtores de laranja do mundo, porém, laranja mesmo, a gente não exporta quase nada, e aqui eu quero dizer a vocês a tremenda oportunidade que existe para frutas brasileiras. Nós temos um progresso que conseguimos. Este agribusiness representa 26,6% do PIB do Brasil, legal. Sem ele, nós estaríamos numa situação muito difícil e muito ruim, porém, não significa acomodação de forma alguma, porque nós temos que dobrar de tamanho, e podemos dobrar de tamanho, e as frutas, por exemplo, o mundo movimenta no trading internacional
140 bilhões de dólares de compras de frutas no mundo e nós participamos com apenas 1 bi desses 140 bilhões. Significa, por exemplo, na fruticultura brasileira, terceiro maior produtor mundial e apenas o 23º no ranking das exportações. Nesse campo, por exemplo, da fruticultura, nós podemos ter metas muito mais ousadas de 10, 11, 12, 13, 14 bilhões de acesso a mercados internacionais. No açúcar, nós produzimos 18% do planeta e representamos 36,2% do mercado mundial. Carne bovina, nos transformamos também no primeiro hoje exportador, com 26,2% das exportações do mundo. Óleo de soja, podemos crescer muito mais na agroindústria, e este é um ponto crítico e importante para o agronegócio brasileiro. Não pode ser apenas agropecuária. Precisamos ter agroindustrialização, comércio e serviços, porque valor agregado a gente consegue obter na agroindústria com marcas e produtos que chegam com valor percebido e agregado aos mercados mundiais e também ao próprio mercado brasileiro. Eu vi que o Alexandre Ferreira, que deve estar por aí, ele chegou dizendo que estava tomando um suco verde. Por exemplo, quando nós tomamos sucos, nós estamos agregando muito mais valor do que simplesmente exportando a fruta. E isto é uma potencialidade espetacular brasileira. Carne de frango, éramos nada nos anos 70, 80, hoje representamos 31% do mercado internacional. O algodão, viramos praticamente nada no algodão em 1990 e de 90 para cá nos transformamos de novo no segundo maior exportador de algodão do mundo. O milho, onde eu vivi muitos anos na Agroceres, que era a empresa líder na área de genética de sementes, de aves, de suínos. O milho era muito, muito fraco no Brasil e hoje nós já estamos representando praticamente 20% das exportações desse cereal. E carne de porco, que virou carne suína, nós também éramos muito fracos e já significamos hoje praticamente 10,4% do mercado internacional de suíno. E temos muito para fazer. Então, esta riqueza que, somada com a ciência e a tecnologia, com a agroindústria, com os supermercados, o comércio, representa praticamente 27% do PIB do Brasil. Na minha conta mais pessoal, está muito mais para 35% do PIB do Brasil. Porém, é muito difícil fazer a conta, por exemplo, extraindo da indústria automobilística o que é produtos de originação do agronegócio. Complicado fazer essa extração, então a gente fica aqui com um programa de avaliação econômica do PIB do agronegócio ainda a partir da matriz de insumos e derivados do IBGE. E a gente tem um número de 26,6%. Então, vocês podem imaginar. A cidade de São Paulo, onde praticamente a gente não produz nada do ponto de vista da agropecuária, ela é a maior cidade de agribusiness do Brasil. Por quê? É aqui que nós temos as sedes das grandes corporações, da Cargill, das traders, das grandes companhias de insumos, como Cortevas, como Bayer e outras, o pessoal todo de logística, um CEAGESP, ou seja, a cidade de São Paulo, quando olhamos o movimento do complexo do agronegócio, não produz agropecuária, porém, é a maior cidade com movimento comercial, industrial, de serviços, com os bancos, seguros, do agribusiness brasileiro. Então, ao olharmos isso, a gente pode ter a grande consciência de que, quando falamos de agronegócio, quando falamos deste complexo que envolve o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas, nós estamos falando do grande patrimônio brasileiro e aqui de uma provocação que eu tenho feito sempre, de entender que o tamanho do PIB do Brasil, que tem variado de 1,8 trilhão de dólares a 2 trilhões de dólares, agora, pela taxa do dólar, é 1,4 trilhão de dólares, é um PIB insignificante e muito pequeno perante aquilo que o Brasil tem potencial de vir a ser. E para que este PIB dobre de tamanho, 4 trilhões de dólares,
5 trilhões de dólares, necessariamente vai exigir um planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas do agribusiness brasileiro, porque é onde haverá grande riqueza de empregos, grande riqueza de investimentos, de ciência, de tecnologia, de agroindustrialização, de comércio e de serviços a nível internacional e nacional. Então, amigas e amigos aqui do nosso Rotary, a pujança do agro brasileiro é efetiva, o crescimento científico-tecnológico é real, o Brasil cresceu em lugares em que não se fazia nada, em todo o interior brasileiro, no Cerrado brasileiro, estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, tivemos um crescimento Maranhão, Tocantins, um crescimento extraordinário de riquezas e de irrigação econômica e sociológica. Ao mesmo tempo, continuamos aqui num crescimento no estado de São Paulo, tem aqui os amigos de Ribeirão Preto, a importância do setor sucroalcooleiro, toda a perspectiva do etanol, que é um biocombustível renovável extraordinário, as perspectivas maravilhosas do biometano, inclusive as usinas de cana querem fazer transportes da cana em caminhões movidos a motores de biometano, e o biometano produzido a partir do desperdício, diria, dos resíduos sólidos da produção da cana e, no caso também, de toda a produção da agropecuária brasileira. Então, temos riquezas como combustível de gás natural renovável a partir do biometano. E imagine o que isso vai significar de crescimento, empreendedorismo e tudo mais, sem contar algo novo, que é antigo, porém novo, eu diria, na percepção, que é o Movimento Internacional ESG, sigla em inglês, que significa Environment, Social and Governance. O aspecto ambiental, o aspecto da responsabilidade social e da governança, de rigores de ética e de compliance que as companhias precisam e terão cada vez mais com relação à sustentabilidade. E aí entra em cena um novo ativo maravilhoso brasileiro, que é a bioeconomia. O carbono, o resgate de carbono, a soja carbono neutro, a carne carbono neutro e tudo que envolve o mundo das árvores e o mundo da saúde, porque agronegócio passou a ser sinônimo de saúde. Saúde do meio ambiente, saúde do solo, saúde da água, saúde das plantas, dos animais e saúde humana, porque a pandemia Covid-19 passou a ressaltar gigantescamente a preocupação com saúde, e alimento é sinônimo de saúde, e não só a saúde comida, mas a saúde ambiental e do ar que respiramos. Então, diria a vocês que a matriz econômica brasileira, que pode permitir que o país dobre o PIB de tamanho, é a matriz econômica a partir do agribusiness, não só daquilo que já fazemos bem, mas daquilo que ainda precisamos aprender a fazer bem. Metade das pizzas que todos comemos, ela ainda é importada, porque importamos trigo. Parte dos chocolates ainda importamos cacau. Éramos o maior do mundo, deixamos de ser, somos importadores de cacau. Somos importadores também de borracha. E mesmo aí, amigos de Ribeirão, importamos etanol. Ou seja, temos condição de sermos supridores e autossuficientes em uma série de cadeias produtivas, das quais nós somos ainda importadores, como no próprio peixe, que deverá ter um crescimento simplesmente extraordinário no consumo brasileiro e mundial. Tudo que nós olhamos do A do abacate ao Z do zebu é oportunidade, oportunidade, oportunidade para o empreendedorismo brasileiro e para o cooperativismo junto com o empreendedorismo, porque não basta somente alguns serem bem-sucedidos. É muito importante que todos possam ser bem-sucedidos, e, nesse sentido, a sociedade civil organizada, instituições como o Rotary e instituições como as cooperativas têm uma importância gigantesca neste cenário.
Então, a visão geral que queria dar a vocês é este. E éramos importadores, passamos a ser exportadores. Saímos de 20, 25 milhões de toneladas de grãos em 1978, 79, para 258, e podemos dobrar de tamanho se tivermos um planejamento estratégico. Eu creio que o Brasil pode ir, sim, para 500 milhões de toneladas de grãos em 10 anos. Tudo dependerá de liderança e de planejamento estratégico. Temos uma oportunidade de agroindustrialização também extraordinária e de bioeconomia neste mundo do meio ambiente, onde, para vocês terem uma ideia, a Apple foi avaliada como valor de mercado na casa de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, uma empresa. E eu perguntaria qual é o valor de mercado do bioma amazônico. Se o PIB do planeta é 90 trilhões de dólares, mais ou menos, o valor de mercado do bioma amazônico, se pudesse ser assim mensurado, no mínimo, seria 10% disso para mais. Ou vocês diriam, é simplesmente impossível de ser avaliado, porque é de uma riqueza patrimonial ao mundo, simplesmente que não há dinheiro que pague. Portanto, nós estamos sentados no país mais rico do planeta Terra, cujas imperfeições aprendemos a aperfeiçoar através da ciência, da tecnologia, e tudo o que temos de imperfeito é algo simplesmente extraordinário, porque o planeta Terra não é perfeito. O planeta Terra é imperfeito. Se o planeta Terra fosse perfeito, não precisaria do Rotary, não precisaria da ciência, não precisaria de nada, porque tudo dar-se-ia ao natural. Portanto, meu último livro, O Poder do Incômodo, muito fundamentado na minha vivência e aprendizado do agronegócio, onde tudo o que acontece no agronegócio, ele é resultado do incômodo. Uma enxurrada varre uma lavoura e um agricultor se incomoda e ele vai estudar o plantio direto. As sementes nasciam de maneira completamente errática. Um pesquisador se incomoda e vai aprender a fazer sementes híbridas de milho. Alguém acha que o Brasil pode fazer muito mais do que uma safra por ano e começa a fazer a safrinha, plantando a segunda safra. E aí o Brasil se transforma num país que pode fazer 3 safras do ano porque alguém se incomodou. Então, o Brasil é um país onde os incômodos nos empurram às soluções e ao aperfeiçoamento. Por isso, sem dúvida, no cinturão tropical do planeta Terra, o Brasil representa segurança mundial. E nós aprendemos a produzir aquilo que é o sinônimo da paz: comida, alimento, e vem por aí bioeconomia, exatamente na faixa mais pobre e mais rústica da humanidade. Nós somos um fator estratégico de segurança e de fundamento de vida do planeta Terra. Portanto, amigas e amigos aqui do nosso Rotary, que eu estou tendo o prazer de conhecer melhor agora, agradeço muito a oportunidade, o carinho do convite do doutor Zacarias, do presidente Eliseu Lima, e, novamente, não posso deixar de voltar a mencionar aqui o Paul Harris. Muito obrigado a Sol Martins, que me deu esta honra, que eu comecei a entender a importância dela depois que eu ganhei, viu? E alguém andou dando aí por mim uma contribuição, não é, dona Sol Martins? Alguém andou dando uma contribuição para que eu ganhasse essa honraria aqui de vocês e, consequentemente, preciso, sim, me incluir como um ser humano conectado e ligado à Casa Rotariana, que é uma casa do bem, é uma casa de seres humanos que se encontram para produzir o bem, cooperando para o bem, e essa luta das forças entrópicas com as sintrópicas faz parte da nossa vida na Terra. Por isso, nada como unirmos-nos aos amigos que vestem aí a camisa das forças da sintropia, como são vocês. Gente, fico aqui com vocês honrado, agradeço aos amigos que vieram participar também. Eu sei que tem amigos do Safra, parece que tem gente aqui do Banco Safra que veio participar. E olhem, Safra e Cutrale.
dois líderes gigantescos do mundo das frutas, e esses dois espetaculares empreendedores, eles compraram a Chiquita Brands, que é a maior marca de frutas do planeta Terra, pertence a esses acionistas aí. Imagino que eles não vão poder fazer nesse campo, só para olhá-lo, da fruticultura brasileira. Pessoal, muito obrigado e fico à disposição de vocês. Muito obrigado por essas 2 horas maravilhosas de conhecimento e informação de altíssimo nível sobre o agronegócio. Quando nós divulgamos na mídia social sobre a palestra, várias pessoas me falaram, né? Falou, inclusive, que você estudou com você na SPM, que você não mencionou aí, mas você é professor lá também, né? Então, quero agradecer muito você, agradecer também a presença de todos os visitantes que estão conosco, o governador Borcato, a Edmara, o governador Naride, governadora Ligeia, Daniel Cunha, Mariângela Fragão, Carlos Alexandre, Luiz Acosta, lá de Erechim, o Rio Grande do Sul. Está muito frio aí, A Sol, o Sérgio Costa, Soraya Issa. Quer dizer, tivemos uma das melhores audiências, realmente, né? O José Roberto Malfara, Fernando Abrantes, Fernando Pessoa, Regiane Souza, Sérgio Costa, muito obrigado pela presença. Tejon, muito obrigado pela palestra. Obrigado. Gostaria de ter você conosco toda terça-feira, às 20 horas, e vou mais além. Ficaremos muito honrados se você não precisa aceitar de público, mas, né, vai ser o convite de público para fazer parte do nosso clube.